Olá, bom dia. Eu quero mais uma vez saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de um momento com Deus, de estar compartilhando uma palavra para o seu e para o meu coração também, que Deus falou muito ao meu coração. E a palavra de Deus diz em Salmos 15 que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Davi, ele perguntou ao Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então nós vamos saber, neste Salmo 15, o que o Senhor respondeu a Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que a maioria das pessoas conhece, já ouviram falar de Davi. O que Deus respondeu a Davi? Diz assim no versículo 2, Deus respondendo a Davi: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Esse salmo, ele vai falar exatamente as características de um cidadão do céu. E Deus, ele responde a Davi: aquele que fala, anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Não é de qualquer forma que nós vamos entrar no reino dos céus, né? Nós vamos aqui aprender como nós temos que nos examinar através das Escrituras para, através do Espírito Santo de Deus, né, nós aprendermos a nos examinar, a ver quais as atitudes que nós temos tomado, nosso jeito de falar, o que nós temos falado, pensado, né, para nós o que? Nos consertarmos. Não para os homens, mas para com Deus, né? E não foi somente Davi que perguntou a Deus sobre quem morará no céu e ter a vida eterna. O jovem rico também perguntou. Lá em Lucas 18, diz assim. Lucas 18. O jovem rico perguntou para Jesus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Né? Então, o jovem rico também perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. O carcereiro de Filipos também perguntou. Em Atos 16:30, ele perguntou o que era necessário fazer para ser salvo. Atos 16:30. O 16:30. Diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A gente tem que procurar saber aqui através das Escrituras, através da palavra de Deus, o que eu tenho que fazer, viver, né? De que modo que eu tenho que me comportar, viver na presença de Deus para ser salvo. Então Davi ainda pergunta para Deus: quem morará no seu santo monte? Porque Davi, ele sabia que o reino de Deus é santo. Então, não é de qualquer forma que a gente vai entrar no reino de Deus. Davi sabia que existia e existe um lugar especial, santo, puro, sem pecado. E que, para nós morarmos lá, nós temos que buscar na palavra de Deus como eu devo fazer, me portar, viver, né, para ser um cidadão do céu. E diz assim, Deus também falou para Davi, né? E Deus também disse para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Está lá em Gênesis 17:1.
Quem quiser depois conferir na palavra do Senhor. Temos também como exemplo a Jó. Quem não conhece, né, a vida de Jó? Deus fala de Jó para o próprio diabo, o próprio Satanás. Ele dá exemplo de Jó. Ele diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, são características de uma pessoa íntegra, que diz o que faz e faz o que diz. Em Tiago 2,12, né, nos ensina também falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Né? Eu não somente tenho que falar o que diz a Bíblia, né? Eu não tenho que... Aquilo que eu prego, eu também tenho que buscar viver. A própria palavra de Deus vai dizer, buscai-me e vivei. Né? E fala de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei na liberdade. Outra característica, pratica a justiça, que fala aqui, ó, Deus falou, aí aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. A justiça é a justiça de Deus. O cristão só consegue viver bem com Deus diante da justiça divina. Em Gênesis 6:9, diz que Noé era um homem justo e perfeito. Davi, quando orava a Deus, pedia a Deus, guia-me pelas veredas da tua justiça, em Salmos 23:3. Jesus nos exorta, lá em Mateus 6:33, que eu gosto sempre de estar falando, mas buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O cristão, ele não faz justiça segundo a própria vontade. O cristão que crê e confia no Senhor, ele aguarda no Senhor, porque a nossa justiça vem de Deus. Ainda que nós sejamos injustiçados, humilhados, mas espera, confia na justiça de Deus, porque a justiça do homem ela é falha. A justiça de Deus não, a justiça de Deus é perfeita, é justa e é verdadeira. Diz a Bíblia que a vingança pertence ao Senhor. E é verdade. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu a recompensarei. Então Deus é que nos justifica. Deus é que está vendo tudo, Ele sabe tudo o que está acontecendo, então nós não temos que nos vingar de ninguém. Nós só temos que entregar a nossa causa ao Senhor e Ele é o nosso advogado fiel e Ele nos justifica. Em Mateus 5:6, diz, Mateus 5:6, diz assim, 5:6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Então, a nossa justiça, ela vem de Deus. Nós temos que aguardar na justiça do Senhor, né? E, dando continuidade aqui de Salmos 15, Salmo 15, para continuar sabendo como nós devemos ser um verdadeiro cidadão do céu. Salmos 15, Deus ainda falou para ele assim, e fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, fala a verdade. Se hoje nós fomos alcançados pelo Senhor, por Jesus, nós fomos alcançados pela verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a justiça, tá vendo? Fala mais uma vez. A justiça não, perdão, e a vida, perdão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né? Porque a palavra de Deus fala lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a única verdade. E diz também em João 4:24, aquele que adora em espírito e verdade, que também vive e canta e transmite na música e na oração. Né? Quantas vezes nós estamos cantando alguns hinos de adoração a Deus? Então a gente professa com os nossos lábios aquilo que verdadeiramente está no nosso coração. Muitas das vezes eu sou um pouco chata com isso. Tem algumas canções, né, que eu ouço que eu não canto, porque eu não estou sentindo naquele momento o que a canção está dizendo. Né? Tem canções que falam de sofrimento e eu naquele momento cantar uma canção de sofrimento, eu não vou estar falando aquilo que está no meu coração. Se eu estou feliz, eu vou cantar uma canção de adoração que exalte o nome do Senhor e pronto. Né? Mas aquela canção que fala de sofrimento, do que eu estou passando, se eu não estou passando por aquele sofrimento, então eu não canto, né? Porque os nossos lábios têm que falar daquilo que está no nosso coração. Não adianta eu estar com o meu coração amargurado e como é que eu vou falar de amor se eu estou com rancor no meu coração? Não tem como. Então, primeiro a gente pede a Deus para limpar o nosso coração, né? Porque só o Senhor ele limpa o nosso coração. Não podemos mentir, né? Se o Senhor está falando ali e fala verazmente segundo o coração, nós não devemos mentir. Nós temos que ir na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos santifica na verdade, que é Jesus. Né? Mas nós temos que buscar sempre andar na verdade. A nossa atitude e fala devem ser a mesma em qualquer situação. Né? Como diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não tenho que, né, falo sim agora, daqui a pouco, não, não. É sim, sim, não, não. O que fala a palavra da verdade, né, é filho de Deus. O que fala a verdade é filho de Deus. O que procura falar a verdade é filho de Deus. Se nós andarmos mentindo, né, seja o que for, porque às vezes, né, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente, é uma mentirinha santa. Não existe isso. Aquele que fala mentira, seja até para imaginar ser um bem para a pessoa, né, é filho do diabo. Diz a palavra de Deus, eu vou ler aqui, ó, João 8:44. Tá tudo escrito na Bíblia, é só procurar ler. João 8:44. Olha, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele é enganador, ele é mentiroso. Aí vem o conselho de Deus para nos tornar cidadão do céu, que está lá em Efésios 4:25. Efésios 4:25. Vamos ver. Tudo na Bíblia, gente. Tudo a gente encontra na palavra de Deus. Ó, Efésios 4:25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então vamos buscar falar a verdade, por mais que doa, né? Falar a verdade para a pessoa, mas vamos falar a verdade no Senhor. Não é no sentido de julgar a ninguém, é falar a verdade, sermos verdadeiros. Nos perguntar alguma coisa, falar a verdade, não ficar, né, querendo massagear o ego de ninguém, não. É isso aqui, entendeu? Os mentirosos também têm um mau destino. Não entrarão no reino de Deus. Está lá na Bíblia. Então, se eu quero ser um cidadão do céu, eu não devo mentir. Eu devo procurar andar na verdade. Qual a verdade? Gabriela, a palavra de Deus.
Apocalipse 22:15. Quem quiser pode conferir lá. Está lá escrito que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E no verso 3, diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Nossa, isso é bem difícil e complicado para todos, né? Quantas vezes a gente se pega falando mal um do outro, né? Eu vou falar até de mim mesma. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente vai falar, porque a gente condena a atitude da pessoa. A gente não tem que falar que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é falsa. A gente tem que falar das práticas, porque Jesus, ele ama o pecador. O que ele abomina são as práticas. Então, são as nossas práticas que nós temos que parar de fazer, né? Se aquilo entristece o Senhor, nós temos que buscar não fazer. E essa aqui é uma das coisas assim do que mais a maioria das pessoas fazem, que é difamar um ou outro. Difamar o próximo é falar mal de alguém. E isso é crime, né? Calúnia, difamação é crime. Nós não devemos fazer. Isso desagrada ao Senhor. Isso provoca contenda também entre irmãos, dentro da igreja principalmente. Se nós queremos ser um cidadão do céu, nós não devemos falar mal um do outro, né? Se não puder falar bem, então também não fala mal. Se alguém vier falar conosco sobre alguém, falar mal principalmente, olha, eu não quero ouvir não, vamos orar, entendeu? É assim que uma vez eu ouvi um pastor falar, né? Alguém chegou, quis falar mal de alguém, vamos orar. Pronto, acabou, né? Ou então seja educado, olha, se for para falar bem, amém. Mas se for para falar mal da pessoa, eu não quero ouvir. Pronto, ser educado. Porque muitas das vezes o ser educado é chamado como um sem educação, não quis me ouvir, não. É porque a Bíblia diz que eu não devo falar mal de ninguém. Em Tiago 4, Tiago 4, 11, 12, que vai falar sobre isso. Quem quiser depois pode conferir lá. Então, diz aqui, não faz mal ao próximo, né? Está escrito aqui na palavra. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, né? O verdadeiro cidadão do céu tem que buscar em todos os aspectos da vida, né, cultivar a benignidade, ser bom, praticar coisas boas, né? Quem faz mal colherá do próprio fruto, né? Quem pratica o mal do que anda fazendo, né? Porque lá em Gálatas 6:7 fala, né, que a gente colhe o que a gente planta, né? Vamos conferir lá em Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Né? Tantas das vezes a gente quer falar mal de um, fala mal de outro, fala mal dos políticos, fala mal do vizinho, fala mal do próprio irmão da igreja, e está escrito aqui na palavra de Deus que a gente não deve falar mal de ninguém, né? E nem fazer o mal a ninguém, porque tudo que a gente faz, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como eu plantar morango, delícia, né? E plantar repolho. Não tem como, né? Aquele que planta o bem vai colher o bem, ainda que seja injustiçado, né? Pelo homem, pelo mundo, do que vierem a cometer. Se você está certo, a justiça de Deus aí vem sobre a nossa vida. Cedo ou tarde ela vem, né? E na verdade, cedo ou tarde para nós, porque tudo é no tempo de Deus, ele é perfeito. Não aceita nenhum opróbrio, ou seja, afronta, né, ofensa, humilhação de uma pessoa, né? Isso aqui é quando alguém vem falar mal de alguém para nós. O cidadão do céu aceita
Aceita também a afronta contra si mesmo, né? Quantas vezes nós somos afrontados, humilhados, alguém vem até nós, né? Falar, você fez isso, isso e isso, você é isso, isso e isso. E a gente, né, quer logo debater, a gente quer discutir, porque é a nossa carne, né? Quem é que gosta, né, de chegar e uma pessoa ser humilhada, né? Ainda mais com coisas que você nem fez, né? Por algum engano de alguém que fomentou alguma coisa, que falou alguma coisa, e a pessoa sem ter entendimento, sem saber realmente o que aconteceu, chega até nós e fala, né, palavras duras, né, e que te entristece, te magoa, às vezes na hora você não tem nem atitude, né? Ou então vai querer discutir, e não. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente controlar, mas a gente deve ficar o quê? Calado. Porque aquele que tem os frutos do Espírito Santo de Deus, né, que é longanimidade, né, ser benigno, ser manso, né, vai escutar tudo, né, e vai entregar na mão do Senhor, né, porque é o Senhor que nos justifica. Aí o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração daquela pessoa e a verdade vai chegar para aquela pessoa até Deus trazê-la até você e te pedir perdão. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus faz até com que os teus inimigos tenham paz conosco. É lindo o agir de Deus. Então basta somente a gente crer e confiar no Senhor e deixar Ele agir, né? Entre os cristãos não pode haver fofoca. Isso é uma coisa horrível. É o que fala realmente sobre isso, do falar mal um do outro. Né? Isso causa intriga, confusão, dissensão entre a igreja, separação. Um irmão entra dentro da igreja e não fala com o outro. Isso não é de Deus. A igreja e os irmãos têm que estar unidos. Eu posso não gostar da atitude da pessoa, mas eu tenho que continuar amando ela. Eu tenho que continuar amando essa pessoa. Porque personalidade, qualidade é de cada um, atitude de cada um agir, um é mais explosivo, outro. Mas nós temos que no Senhor buscar o quê? Os frutos do Espírito Santo, para sermos mansos, longânimos, né? Sermos benignos, né? Aí sim a gente vai conseguir viver em paz com todos, em comunhão. Nós somos uma família. É igual a família nossa, marido, mulher, filhos, né, os parentes. Volta e meia tem uma discussão, uma fala que você não gostou, algo que você também falou que não foi bom, entendeu? E é assim. E o que é? Passa. Né? Tudo passa. A gente pede perdão, a gente perdoa e segue a vida com Deus. Porque com Deus é mais fácil viver. Sem Deus a gente não consegue perdoar. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue perdoar. E se a gente não perdoar aqueles que nos ofendem, a gente não vai herdar o reino de Deus. Porque não entra no céu aquele que também tem um coração duro, amargurado, aborrecido. Aquele que diz assim, chegou fulano, vou embora. Não, 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 não. Lá no céu vai ser um lugar só para todos juntos. É juntos. Né? Não tem assim, eu vou ficar longe de fulano. Não vai, nem vai estar lá, na verdade. Porque se a gente continua com esse pensamento, a gente não vai nem estar lá no céu. Né? O cidadão do céu não aprova as atitudes dos ímpios. Né? Então a gente leu aqui, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Né? E aquele cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra os que o temem, o Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, nunca muda. Bem, então aqui, de um modo geral, e também os que são considerados como o lixo deste mundo, né? Porque muitas das vezes a gente despreza as pessoas que são consideradas como nada, né? Mas todos nós somos importantes para o Senhor. Nós temos que buscar em Deus amar a todos, sem diferença, sem fazer acepção de pessoas, porque Deus ele não fez acepção de pessoas nenhuma, ele morreu por todos nós, rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro, né, mendigo ou não, sujo, cheiroso, de todos, ele morreu por todos, pelos maus, pelos ladrões, pelos adultos, prostitutos, homossexuais, por todos. Jesus morreu por todos, porque ele morreu
pelos pecadores, para pagar pelos nossos pecados. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoa. Nós condenamos, não aceitamos as práticas, mas a pessoa, o ser humano, nós temos que aprender a amar. Não fazer diferença, não desrespeitar, respeitar a cada um. Porque é o Senhor, nós temos que orar para que o Senhor, né, transforme aquela vida para que ela também venha a ser salva. Nenhum de nós podemos julgar, aquele ali vai para o inferno, aquela ali vai para o inferno, esse aí merece o inferno, o ladrão merece o inferno, porque matou, roubou, merece o inferno. Quem somos nós? Né? Quem somos nós? Muitas das vezes os que julgam são os primeiros que vão. Mas em nome de Jesus, vamos mudar a nossa mente, o nosso pensamento, mudar o nosso coração com relação a isso. Porque o cidadão do céu não pode ter esses pensamentos. No verso 4, né? Mas honra os que temem, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, mesmo que eu seja, né, todos, né, isso é para mim, para você, para qualquer pessoa, que a gente venha passar por alguma humilhação, por alguma dificuldade de alguém ter feito algum mal contra a gente não pode mudar. A gente tem que ser o mesmo. Se eu amo e pronto, e acabou. Eu não devo amar somente pelas circunstâncias do que a pessoa me faz de bom, né? Porque Jesus, esse me lembra a parte onde Jesus sabia quem que ia trair ele, né? E quando Judas chegou até Jesus, que foi para entregá-lo, né, para ser condenado, para ser preso, Jesus falou para Judas assim: amigo, a que vieste? Então aquele que tem um sentimento de amor, de amizade, é eterno, não muda, independente do que a pessoa tenha feito. Isso é o amor com que nós temos com cada um. Porque você ser amigo não é porque a pessoa te faz bem. Não, eu sou amiga e pronto, independente de qualquer situação, né? Então Jesus que nos ensina, né, a sermos assim, amigos em qualquer situação. Mesmo que a pessoa não esteja nem mais falando com você, mas se alguma vez precisar de ajuda e você souber do que está precisando, é Deus tocando no teu coração, vai lá ajudar. E você vai ver o quão maravilhoso é o agir de Deus, né? Você vai se sentir feliz, você vai se sentir aliviado por saber que é Deus que tocou no teu coração para ir lá e ajudar essa pessoa. Jesus nos ensinou a sermos íntegros, ou seja, como eu falei, sim, sim, não, não. Uma pessoa cristã, ela compra e paga, pede emprestado, né? E prometendo, paga também, né? Que diz aqui, ó, no 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Essa é a promessa final, né? Quem faz isso nunca será abalado. Então aqui, não empresta com usura, se bem que não é bom a gente pedir emprestado, né? Mas se pediu emprestado, paga. E quem emprestou, né, faça de bom coração, sabendo que pode acontecer da pessoa, por alguma ocasião, não ter condições de pagar. Então você não deve ir lá na pessoa, não, paga o que me deve. Não, negativo. Eu emprestei, mas o Senhor tem para te dar, porque você fez por amor, não fez como se fosse uma dívida. Ó, tem uma dívida com você. Não, você fez por amor e Deus vai te abençoar. E também não aceita suborno, né? Principalmente, né, para ir contra um inocente. Não está aqui na palavra de Deus. Não recebe suborno contra o inocente, né? E a promessa para os que buscarem em Deus serem um cidadão do céu é esse último aqui. Quem faz isto nunca será abalado, né? Ficou longo o vídeo, mas foi de muito entendimento para a gente poder buscar no Senhor,
né, ser um cidadão do céu, né, visto que está escrito na palavra de Deus que o céu ele é ganhado à força, né? A carne ela milita contra o espírito o tempo todo para que não venhamos fazer a vontade de Deus, né? Não venhamos obedecer e sim pecar. Mas em Cristo Jesus nós conseguimos vencer a vontade da nossa carne e fazer a vontade do Senhor. Então que a gente possa a cada dia buscar na palavra de Deus, né, os ensinamentos para que a gente possa nos examinar e buscar andar conforme a vontade de Deus, né, para que a gente venha reinar, né, para que a gente venha receber do Senhor a tão esperada, né, salvação, né? A gente anda na presença de Deus, né, confiantes, crendo que a salvação ela vai vir, ela vai chegar para a nossa vida. Hoje, amanhã, um dia ela vai chegar para cada um de nós, né? E pelos sinais, nós temos que ficar atento, porque Jesus está voltando. Nós temos que buscar ser como aquelas 5 virgens prudentes, que ficavam o tempo todo ali vigilantes, orando, lendo a palavra do Senhor, se desviando do caminho do mal, vivendo a verdade que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar com essa palavra, né? E que você possa sentir no seu coração paz, né, que só o Senhor pode te dar. E obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus.